Hoje eu vou mostrar para vocês a versão mais completa e luxuosa da nova geração de uma picape que vocês já conhecem há bastante tempo aqui no Brasil. Essa aqui é a Mitsubishi Triton, agora não chama mais L200, mas ela inclusive teve novidades importantes na linha 2027. Nessa avaliação completa a gente vai detalhar tudo que mudou, vamos falar de consumo, desempenho, acabamento, preço, espaço interno, caçamba, reboque, enfim, falar de tudo para a gente entender se vale a pena ou não você levar ela para a garagem da sua casa. Vamos começar falando para vocês sobre design. A gente tem aqui nessa versão Katana os elementos em black piano ou mesmo na cor da carroceria. Então a grade é no mesmo azul do restante da picape. Tem o nome Mitsubishi aqui na parte de cima, o logo ali no centro. E essas laterais, onde em algumas versões tem o acabamento cromado, aqui é no black piano. Ali embaixo você tem um cinza meio fosco, muito bonito, também com acabamento em black piano no para-choque. Falando para vocês sobre o conjunto de iluminação, ele é quase 100% em LED aqui na dianteira, porque só a seta é convencional. Mas você tem ali na parte de cima esse belíssimo DRL, também funciona como luz de lanterna, ou seja, ligou a lanterna, ele vai ficar um pouco mais fraco, mas quando você dá seta ele não enfraquece. Tem farol baixo e farol alto do tipo projetor, num design muito bonito. O farol de neblina também em LED, embora não tenha a luz de conversão estática, então só faltou a seta mesmo. Agora uma coisa que eu gosto muito, o DRL ele só liga se o motor estiver ligado. Isso significa que você não fica chamando atenção à toa, mesmo parado em algum local público. E esse conjunto ainda possui também o farol alto automático e o ajuste elétrico de altura. Eu só senti falta aqui, não que realmente seja necessário, mas do lavador dos faróis. É meio tradicional em Mitsubishi e na Triton, que é um carro 4x4, eu acho que seria interessante ter. Mas aqui na lateral a gente encontra rodas de liga leve com ressalvas. Eu até achei ela bonita, mas a questão é que essa unidade é 2026. Na linha 27 mudou a roda. Agora ela tem um 265/50 de pneu com aro 20. Essa aqui que vocês estão vendo no vídeo é 265/60 aro 18. E os pneus são de uso misto, não são totalmente lisos. E o design da roda nova ficou realmente muito bonito, mas deve prejudicar um pouquinho o conforto. O paralama nessa versão é no black piano também, você tem para-barros ali. O estribo lateral é de série nessa versão. Infelizmente eu não encontrei quantos quilos ele suporta, mas eu sou bem pesado, tenho quase o peso da picape e eu subo ali tranquilamente, então eu acho que te aguenta também. Esse nome Katana aqui também mudou, ele passou lá para a traseira. Agora a gente tem o logo que estava na traseira, que depois eu vou mostrar, aqui na lateral, na linha 2027. Retrovisor, ele é em black piano, tem um repetidor de seta, não tem luz de cortesia, mas depois a gente fala sobre outras funções. Tem a maçaneta também em black piano, depois a gente fala sobre as funções da chave. Mas, se tudo é black piano, por que a Mitsubishi não colocou aqui no arco dos vidros ou na coluna B? Não sei também. Até o Santo Antônio ali atrás, eu já vou até mostrar para vocês, ó, ele tem o nome Mitsubishi ali no cinza, mas o restante é em black piano. O rack de teto também não encontrei, o manual não especifica muita coisa, quantos quilos ele suporta, mas também é no black piano e tem aquela anteninha ali do tipo mais tradicional. Já olhando a picape aqui de traseira, gosto bastante do visual e também das lanternas, mas antes eu destaco que o para-choque aqui é no black piano e temos mudanças na linha 2027. Esse logo Katana 4x4, como eu disse para vocês, ele passou lá para a lateral da picape. E aqui ficou só o 4x4 então atrás, um emblema novo cromado. E aqui embaixo do Triton veio o Katana que estava lá na lateral. Essa versão também tem essa parte da fechadura em black piano. E vocês podem reparar que o brake light ele fica aqui na tampa da caçamba. Isso é legal porque quando você coloca uma carga mais alta ali, você não tampa o brake light. E reparem que a Triton ela tem como se fosse um aerofólio aqui atrás, ó. Tá vendo essa parte aqui de cima? Olha como fica bem charmoso. Agora sim, falando sobre o conjunto de iluminação para vocês, eu cito que ele é parcialmente em LED e infelizmente a lanterna não fica sempre ligada. Mas a guia dela é em LED, assim como a luz de freio. Agora, luz de seta e luz de ré são convencionais e a luz de ré fica só lá do lado direito, porque aqui do lado esquerdo você tem a lanterna de neblina traseira, onde seria a luz de ré. Pena que não é Full LED, né?
E não me diga que você está assistindo esse vídeo até aqui, mas ainda não deixou o seu like, não hypou o conteúdo. Duas funções gratuitas que ajudam muito o nosso canal. E de graça, a gente sempre gosta. Somos brasileiros, né? Vamos falar agora sobre o conjunto mecânico. O picapeiro adora saber disso, né? A gente tem aqui na Triton, em todas as versões, o motor 2.4 biturbo diesel. Ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e rende uma potência máxima de 205 cavalos a 3.500 rotações e um torque máximo de 47,9 kgfm entre 1.500 e 2.750 rotações. A transmissão é automática convencional de 6 velocidades. E a tração você tem 4 modos. Ela é prioritariamente traseira quando está em 4x2. Tem também o 4x4 High, que é o alto. O 4x4 High com o bloqueio do diferencial central ativado. E ainda o 4x4 Low, que é o reduzido, também com o bloqueio do diferencial central. E a mudança de 4x2 para 4x4 alto você pode fazer até 100 km por hora. Inclusive, esse 4x4 High você pode usar também no asfalto, na estrada. E você tem também o bloqueio do diferencial traseiro ativando lá manualmente. Imagino que vocês queiram saber sobre o desempenho, mas antes eu vou falar do peso. Nessa versão Kataná são 2.130 kg. Tá na média ali das outras picapes médias. Agora, a capacidade de reboque eu achei bastante interessante. Num trailer sem freio são 750 kg e com freio 3.500. Já os números de desempenho são, segundo os testes da 4 rodas, porque eu não encontrei informação oficial de 0 a 100, mas a 4 rodas fez 11,2 segundos de 0 a 100 com essa picape. Na hora do test drive a gente vai fazer também o nosso 0 a 100 para descobrir se fica próximo dessa marca ou não. Já a velocidade máxima, segundo o manual do carro, é de 180 km por hora. Falando agora sobre consumo de combustível, eu primeiro cito os números do Inmetro, que diz que na cidade ela faz 9,5 km por litro, logicamente com diesel, e na estrada 11,7. Mas eu andei bastante com essa picape durante uma semana e posso dizer que na cidade geralmente eu fiz entre 10,5 e até uns 12, às vezes até 12 ponto alguma coisa. Realmente bastante econômica. Inclusive no nosso trecho padrão de cidade com ar ligado, logicamente com diesel, ela fez 12,2 km por litro, o que é realmente muito bom. Na estrada, eu fiz geralmente entre 15 e até 18 km por litro. O consumo é sempre bastante variável. No nosso trecho padrão de viagem na estrada, ela fez 17,2 km por litro. Também muito bom e com ar ligado, hein? Aproveito o assunto para falar que o tanque de combustível tem uma capacidade boa de 76 litros e essa picape tem também o Arla 32, feito para reduzir a emissão de poluentes. E o tanque eu achei um pouco pequeno, são 17 litros de capacidade. Lembrando que se acabar o Arla 32, o motor ele não vai conseguir dar partida novamente depois que você desligar ele, então não deixe acabar. Aproveitando o momento mais técnico do vídeo, digo para vocês que a suspensão dianteira é independente do tipo Double Wishbone, ou seja, braços sobrepostos. Na traseira segue com o eixo rígido e o tradicional feixe de molas. Já os freios são a disco ventilados na dianteira, mas tambores na traseira. Já merecia um freio a disco nas 4. Também gosto de falar sobre plataforma e produção. Eu destaco que essa picape recebeu um novo chassi, que eles chamam de Mega Frame, e ela é brasileira, produzida lá em Catalão, Goiás. Se estamos aqui na lateral, é para a gente falar sobre as dimensões. E como sempre, eu separei outras duas rivais dessa picape para a gente entender o quanto ela é grande ou pequena. Dessa vez eu escolhi a Ford Ranger e também a Toyota Hilux. De comprimento, a gente tem na Triton 5,36, a Ranger tem 5,37 e a Hilux menor com 5,32. De largura, 1,93 aqui na Triton. A Mitsubishi não fala, infelizmente, do número considerando os retrovisores. Mas a Ranger tem 1,92 e a Hilux menor com 1,85. De altura, um pouquinho mais de 1,79 ou 1,81, considerando ali as barras de teto, enquanto a Ranger tem 1,88, bem mais alta, hein? E a Hilux tem os mesmos 1,81.
De entre-eixos, a Mitsubishi tem 3,13, a Ranger é ainda maior com 3,27 e a Toyota é menor com somente 3,8. Carro 4x4, a gente tem que citar alguns números de superação de obstáculos. A altura em relação ao solo achei que poderia ser um pouquinho maior, é de somente 22,2 centímetros. Ângulo de entrada aqui na frente, 29 graus, enquanto o ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, é de 24 graus e o ângulo de saída lá atrás, 23 graus. A capacidade de imersão eu não encontrei informação oficial, mas segundo eu encontrei na pesquisa é de 70 centímetros. Esse aqui é o interior da nova Mitsubishi Triton Katana. Vamos conferir como que é o acabamento? Plástico bem duro aqui em cima, mas a gente tem essa região macia e aqui já volta a ser plástico duro. Mas na porta, plástico duro aqui em cima e toda essa região é também acolchoada, com esse acabamento em marrom nessas costuras. Tem uma parte imitando fibra de carbono, um espacinho aqui que serve até como porta-objetos e embaixo volta a ser plástico duro de novo. E tem bastante aviso aqui, né? E aqui tem algumas ressalvas negativas, porque a gente encontra a função automática dos vidros só para o motorista. Isso aqui é bastante triste, hein? Retrovisores têm rebatimento elétrico, tem a função de aquecimento, mas não tem uma simples função tilt-down. E aqui a gente tem os botões de travas e eu já vou citar para vocês que lá pelo painel de instrumentos a gente seleciona para ele destravar automaticamente o carro quando você coloca o câmbio em P ou então quando você desliga o motor. E mesmo com essa função desativada, toda vez que desliga o motor ele destranca o carro. Então, para que tem a função de desativar? Não entendi. Falando sobre porta-garrafas, ele tem um espaço considerável, embora não seja o maior que eu já vi. Essa garrafinha aqui tem 500 ml e é térmica. E o espaço aqui para objetos na porta, esse sim é bastante bom. Quase que eu esqueço de mostrar, mas aqui do lado esquerdo a gente tem também o comando de regulagem elétrica de altura dos faróis. Aqui é a regulagem do brilho da cabine, ou seja, do volante, do painel. E o botão para desligar o Start-Stop. Legal que esse carro tenha isso. Agora, esses botões aqui embaixo ficam vazios. E podia ter um porta-copos aqui, alguma coisa nesse sentido. Não temos soleirinha, infelizmente, nessa versão Katana, acho que merecia. E os tapetes aqui, eles são em carpete. Possuem travas, mas por ser uma picape 4x4, seria melhor se fosse em borracha, mais fácil de limpar inclusive. O banco do motorista, vocês podem ver que ele tem ajustes elétricos, incluindo o de lombar, mas o do passageiro é todo manual. Falando em banco do passageiro, já aproveito para mostrar aqui o revestimento para vocês. O desenho é bem simples, acho que poderia ser mais bonito. E apesar de ser micro perfurado, não tem aquecimento nem refrigeração. Tem as costuras também em marrom, apoio de cabeça é variável e esses bancos são bastante confortáveis. Falo agora aqui do sistema de ar-condicionado. Ele é digital de 2 zonas e graças a Deus todos os comandos são físicos. Agora, eu não achei a temperatura muito precisa, então você coloca em 26 graus, por exemplo, e ele ainda está super gelado. Pelo menos gela muito bem, mas acho que poderia ser um pouquinho mais preciso sim. Seguindo aqui pelo console, a gente tem a moldura da central multimídia em Black Piano, essa parte aqui também parecido com aço escovado. O botão de partida do motor, olha que curioso, ele fica aqui. 2 entradas USB, essa aqui sendo do tipo C. Tem ali o bloqueio do diferencial traseiro e, se é que alguém ainda usa, uma tomadinha do tipo 12 volts. Ali embaixo, isso aqui realmente bastante gente usa, o carregador de celular por indução, que tem também uma luz para indicar o carregamento. A manopla de transmissão, num desenho bem convencional, tem trocas de marcha manuais por aqui e só por aqui mesmo, já que não tem os pedal shifts. Aqui atrás você encontra o assistente de descida, também o botão dos modos de condução, que depois eu falo para vocês, e o seletor de tração. Lembrando, 4x2 com tração traseira, 4x4 alto, 4x4 alto com bloqueio do diferencial central e 4x4 reduzida com o central bloqueado também. Freio de estacionamento, ó, ainda é do tipo manual, hein? Isso aqui eu não gostei não. Temos 2 porta-copos aqui atrás e vocês podem ver que de compartimento aqui é só isso. Para uma picape falta bastante espaço, até porque aqui é o carregador de celular por indução, então você não pode ficar colocando muita coisa. O que você tem é o apoio de braço aqui atrás, embora ele não tenha ajuste nenhum. Fica numa altura até que boa, é em couro, e você pode abrir onde você encontra um espaço ali dentro. Não é refrigerado nem iluminado. Por outro lado, aqui é um elogio.
Você tem um porta-luvas superior, embora ele não tenha iluminação, tem um espaço razoável. E tem outro porta-luvas aqui embaixo. Esse aqui você tem até a trava, então você pode trancar ele. Ele desce suavemente, tem iluminação, parece até ser em LED, mas ela é praticamente inútil. Você tem que ser bem atento para reparar que ela está ligada, então não faz muita diferença não. E o espaço também é mediano. Aqui na parte de cima, a gente percebe que tem alças de mão dos dois lados para ajudar você a subir e descer do carro. O revestimento interno, ele é escurecido, tem alça de mão até para o motorista e volta suavemente. Tem para o passageiro também, é lógico, né? Tem também o ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros, retrovisor interno eletrocrômico e você pode desligar. Isso eu gosto bastante, eu não sei se vai focar. Foca aqui, pelo amor de Deus. Aí, ó, focou. Aqui o aviso do airbag do passageiro. A tag do sem parar, que se eu não me engano já vem de série, tá? Em todo o Mitsubishi. Quebra-sol, bem molenguinha, tá? Meio vagabundinho isso aqui. Tem um porta-documentos aqui em cima, o tampão, o espelhinho, mas cadê a iluminação, hein? Ah, é uma picape, tem que ser raiz. Mas, poxa, a versão top de linha, né? Já vou falar o preço para vocês também. E aqui para o passageiro exatamente a mesma coisa, tá? Também não tem iluminação. Aqui em cima a gente encontra um porta-óculos, que ele é revestido numa espécie de carpete para ajudar a não riscar e não fazer barulho. Aqui em cima tem a iluminação que ilumina muito bem de fato, mas não é em LED também, isso é triste. E não tem teto solar, tá? Seria muito legal se tivesse. Vamos falar para vocês sobre volante multifuncional. Ele tem um revestimento em couro, também as costuras ali em marrom, tem ajuste de altura e profundidade. Tem esse detalhezinho aqui embaixo que ficou bem classudo, bem bonito. Do lado direito, piloto automático convencional e adaptativo. Você escolhe qual você quer, tá difícil focar com essa câmera aqui, hein? E do lado esquerdo você regula algumas coisas do painel de instrumentos e também para passar as músicas ou as faixas de áudio. Para quem gosta, essa parte aqui é microperfurado, ó, só em cima e embaixo, que é no couro liso. Tem sensor de chuva com regulagem de sensibilidade e ele funciona bastante bem. Tem do lado esquerdo aqui o acendimento automático dos faróis, o controle de neblina dianteiro e traseiro. E aqui do lado, clicando, você aciona o farol alto automático. Tem também aquela função Follow Me Home. Você não regula, pelo que eu entendi, o tempo que os faróis ficam ligados, mas ele tem um tempo até que bom. Na hora de sair você dá um toque aqui para que ele fique ligado os faróis. Falando para vocês sobre painel de instrumentos, ele está piscando só na câmera, tá? Fiquem tranquilos. A gente tem nessa tela inicial a velocidade e o áudio, e para baixo você seleciona nada. Também vou aproveitar para ressaltar que quando você troca aqui os faróis ou mexe no limpador, algo assim, ele indica no painel. Se você preferir que ele não indique, você pode desativar isso nas configurações. Bom, tem essa tela mais clean, clicando para o lado você acha as opções de trip de consumo. E pessoal, desconsiderem esses consumos aqui porque é manobrando o carro e etc, né? Mas você tem o auto refuel, reseta desde o abastecimento ou quando você reseta manualmente. Clica aqui, tem o trip 1, que é o que eu já rodei total com esse carro até agora, e o trip 2. A única coisa que eu não gosto é que a velocidade média e o tempo ficam mudando mesmo com o motor desligado se a chave estiver acionada. Para baixo você tem aqui uma espécie de econômetro, né, com o consumo instantâneo ali, mas só na forma de barra, ele não mostra ali em quilômetro por litro exato. Aqui você também seleciona entre 3, tá? Tem a média de consumo ali. E aqui em cima você tem a velocidade, você também pode passar entre os 3 trips. E ali no meio fica a velocidade atual, né? Além da velocidade média ali embaixo. Para a direita, a pressão dos pneus. Só aparece a pressão individual, tá? Quando você está dirigindo. Mas olha que legal, você pode até colocar um alvo. Então você seleciona aqui a pressão que você costuma usar e já aparece sempre ali no painel para te relembrar, digamos assim. Aqui embaixo você tem uma tela que eu gosto bastante, que é sobre o start-stop. Ele te mostra desde que você resetou a última vez. Eu, por exemplo, resetei assim que eu peguei o carro, já tem praticamente uma semana. E nesse tempo todo eu rodei mais em estrada. Mas, mesmo assim, foram mais de 2 horas com o motor desligado através do sistema start-stop. E olha que ele não funciona em todo momento, porque às vezes a bateria está baixa, às vezes a subida é muito íngreme, coisas nesse sentido. E além disso, ele te mostra também o quanto você já economizou. Então nessa semana eu economizei aproximadamente 1.350 ml. Para baixo, você encontra aqui a opção do AWC, que seria o gerenciamento ali de tração. Você pode ver ali tudo mudando também.
Para a direita você encontra informações do GPS nativo, então ele mostra ali para a gente a rua em que nós estamos. Mais um toque para a direita, as informações de áudio, outro toque, as informações de ADAS. Aqui é sobre os alertas do carro, os avisos, e já digo para vocês, isso aqui não é um problema. É que o nível de ar está ficando baixo e ele pede para a gente repor ali em mais ou menos 2.000 quilômetros. Outro toque para a direita, as configurações do carro. Não vou mostrar todas elas para vocês porque são muitas, mas isso tem algumas opções aqui interessantes. E aí volta então para a tela inicial. É um painel até bastante completo, mas acho que já merecia ser totalmente digital, igual a gente viu lá no Outlander. Isso por ser a versão Katana, que é a mais completa. E esses ponteiros analógicos, acho que também poderiam ser melhor trabalhados para ficar ainda mais bonitos. Outras considerações. Isso aqui das configurações eu vou mostrar, ó, que você tem a definição do modo Eco. E aqui você define se você quer que ele altere também o piloto automático e o ar-condicionado, se você quiser se desativa. Outra coisa, você pode colocar aqui intervalos de manutenção para te ajudar. Então, a próxima troca de pneu, a troca de óleo e filtro, ver o quanto falta para a próxima revisão. Agora, a única coisa é que eu acho que o velocímetro poderia ficar fixo, o digital, né, em algum lugar. Se você não tiver em nenhuma dessas duas telas, você perde essa informação e fica só com o ponteiro analógico. E espaço ali em cima até tem, né? E eu também quase esqueci de falar para vocês sobre os modos de condução. Usando a tração 4x2, você pode selecionar entre o normal e o Eco. Puxando para o 4x4 alto, você encontra além do normal o Gravel, que é o cascalho, e também Snow, que é neve. Colocando no 4x4 alto com o bloqueio central, aí você ainda tem a opção, além do normal, do Mud, que é lama, e também o Sand, que seria areia, né? Ainda tem o 4x4 reduzido, então vamos lá. Aí você tem o normal e também o Rock, que é pedra, né? Voltamos aqui para o lado de fora da Triton Katana para a gente falar sobre a chave presencial, que me decepcionou um pouco, para ser sincero, porque ela é bastante simples. Só tem trancamento e abertura das portas. Isso aqui não é botão, não faz nada. Não tem botão de sinalização, não tem partida remota, não tem abertura somente da caçamba, nada disso. E tem outra coisa muito ruim. Eu vou fechar o carro aqui por este botão presencial, para abrir também é por aqui. E ó, ele rebate o retrovisor. Você tem até a opção lá dentro de colocar para ele desrebater, né, para ele abrir quando você destranca o carro ou só quando liga a chave. Mas vocês viram que os vidros continuaram abertos. E mesmo pela chave do carro, não adianta você segurar, não adianta você apertar, aqui também não. E poderia já ter também uma luz de cortesia aqui nos retrovisores. A lista de equipamentos completa eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo, mas eu vou ressaltar aqui essa central multimídia. Ela tem uma tela de 9 polegadas, tem uma definição razoavelmente boa, acho até bonita, mas a conexão para Android Auto, ó, tem que ser por fio, hein? Rapaz, ainda mais na versão mais completa, isso aqui não é legal não, hein? Para Apple CarPlay, pelo que eu entendi, apesar de eu não ter aqui para testar, é sem fio. Tem também GPS nativo, né, o mapa na própria central multimídia. Tem 4 entradas USB ao total, sendo 2 delas do tipo C, e ainda 6 alto-falantes, incluindo ali os tweeters na parte superior das portas. Mas essa central, embora ela tenha botões físicos, o que é muito bom, né, é um pouco travada, vocês podem perceber. Não tem muita personalização legal, não tem sistema de conectividade inteligente, nada disso. É uma central simples, né, ela poderia ser melhor. E aqui você consegue colocar no modo noturno ou no automático, inclusive regular aqui o brilho dela. Falando sobre sistema de som, eu acho ele razoavelmente bom. Às vezes eu tenho a impressão de que ele é bem interessante, mas dependendo da música eu também acho que ele não é assim tão legal, mesmo mudando a equalização ali. Então vou considerar como um mediano também. Seria legal nessa versão ter um sistema de som assinado, né? Mas não tem não. Agora outra coisa que eu vou falar para vocês é sobre as câmeras 360 graus. É outro ponto que é bom, mas poderia ser melhor. Tem um mod que é o alerta de objetos em movimento, ele vai aparecer um triângulo aqui para avisar. Essa é a câmera dianteira, você tem a visão de pássaro, a Bird View. Clicando aqui você consegue ver a roda direita, a da frente, mas a roda da esquerda você não consegue ver.
e as rodas traseiras também de nenhuma forma. Se você clicar de novo, ele vai maximizar a câmera dianteira, e para você ver a traseira você tem que engatar a ré. Então, quando a gente compara principalmente com modelos chineses, as câmeras deles, além de ter uma definição melhor, elas têm também muito mais funções, opções de visualizações. Então é sim um equipamento legal aqui da Triton, mas poderia ser ainda melhor. Mas um bom brasileiro sempre quer saber quanto custa essa brincadeira aí. Felizmente, a Mitsubishi aplicou uma redução de preços em toda a sua linha atual, incluindo a Triton, que nessa versão Katana passou de aproximadamente 350, na verdade 349.890 mil reais, para agora 324.990 no valor de tabela. Mas é lógico que na concessionária você deve encontrar mais barato, incluindo para pessoa física, mas principalmente para CNPJ e produtor rural. Uma bela de uma redução, hein? Isso ajuda bastante. Lembrando que não tem opcionais para esse carro e todas as pinturas são gratuitas. E também não especifica se essas cores são sólidas ou metálicas, mas a gente tem a prata lítio, o prata cool, tem o cinza londrino, tem também o azul Baikal e o vermelho Lucid. É esse azul aqui, tá? O Baikal. E as cores branco Fuji e preto Onyx, aí sim eles especificam como perolizadas. Vamos falar de garantia e revisões. São 5 anos de garantia sem limite de quilometragem e a gente tem as revisões acontecendo a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses. Isso eu estranhei, porque geralmente o diesel é a cada 20 mil quilômetros, né, ou 12 meses. Aqui é menos. Já aqui dos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que eu acho muito bonito. A gente tem esse mesmo revestimento de lá da frente, né? Tem um apoio de braço aqui, mas ele não tem uma alcinha para puxar, então é ruim de pegar. E ele não tem ajuste de altura, ele despenca, né? Então ele fica baixo, mas pelo menos tem 2 porta-copos. Você tem porta-revistas atrás do banco do motorista, e aqui do passageiro, além do porta-revistas, você tem um porta-celular e um porta-tablet ou outro celular, quem sabe. Não temos saídas de ar aqui. Eu já vou mostrar para vocês como que é o sistema aqui na Triton. Mas você tem uma tomadinha 12 volts e 2 entradas USB, sendo uma delas do tipo C. Tem essa alça aqui também para os bancos traseiros e também alça de mão que volta suavemente. Mas faltou um ganchinho aqui para você pendurar um cabide. Acabamento de porta é o seguinte, ó. Quase todo em plástico duro, mas pelo menos mantém esse pedacinho aqui em couro. Para picape isso é raro, então já é um ponto positivo. Tem também aquele mesmo espacinho aqui para colocar alguns objetos. O porta-garrafas é bem grande, isso eu achei legal, e ainda tem um espaço considerável para outros objetos. Agora, aqui em cima é onde a gente encontra a iluminação, que também não é em LED. E aqui estão vendo esses botões? É por causa desses buraquinhos aqui. Esse é um recirculador de ar. Ele tem uma entrada aqui, ó, e ele pega o ar de lá da frente e recircula e joga de novo aqui atrás. Não é exatamente uma saída de ar, mas ajuda bastante, principalmente porque você tem esse controle aqui. Então, agora está desligado, né? O ar-condicionado, mas você liga e desliga por aqui, e aí você regula a força da ventilação. É um sistema que eu acho legal, mas não tão eficiente quanto saídas de fato. Se tiver essas saídas realmente aqui em cima, aí seria perfeito, né? Agora, falando para vocês sobre espaço interno, eu lembro que eu tenho 1,93 de altura, o banco do motorista está regulado na posição mais confortável que eu encontrei, o espaço que sobra aqui atrás é esse. Eu diria como mediano, até melhor do que algumas outras picapes, tá? Não chega a ser um ponto positivo, na minha opinião, mas está ali na média da categoria, talvez um pelinho acima. Se for um motorista menor, você já se encaixa aqui com um pouco mais de tranquilidade. Já o espaço para a cabeça, esse eu achei realmente muito bom. Porque eu tenho 1,93, como eu disse, sou alto e eu estou encostando no teto, mas só o cabelo, não estou empurrando. Isso para uma picape já é interessante. Tem algumas onde você se sente mais claustrofóbico. Se eu sentar um pouco mais relaxado, também libera um pouquinho mais de espaço. E me perdoem pelo barulho, que a gente está perto de uma avenida bem movimentada aqui, mas antes de ir lá para Caçamba, eu cito que você pode puxar essa aleta aqui do meio para rebater os bancos. E aqui você tem acesso ao triângulo do carro e algumas ferramentas. Agora, seria legal se tivesse um compartimento embaixo aqui do banco, ó. Realmente não tem. A Titano, por exemplo, possui. Vamos falar agora para vocês sobre a caçamba. Vocês estão vendo aqui que eu já tirei a capota marítima, que inclusive é um item de série.
Na verdade é meio que um acessório, mas nessa versão Katana eles já entregam de brinde para você. Vamos abrir a tampa da caçamba. Vocês podem ver que tem a trava manual, mas ela trava eletricamente também. Agora, ó, a tampa despenca e despenca bastante. Infelizmente não encontrei informação no manual sobre quantos quilos essa tampa suporta. Uma consideração importante: essa linha 2026, como eu disse, mas na 27 a gente já tem o revestimento normal da caçamba. Há quem prefira esse aqui, o Line X, que é uma pintura especial, e há quem prefira aquele revestimento de plástico mesmo. A gente tem aqui alguns ganchinhos que servem para você amarrar cargas, mas acho que faltou um ganchinho ali no meio, só tem 4, um em cada ponta. Também não tem iluminação de caçamba e nem mesmo uma tomada 12 volts ou algo nesse sentido, infelizmente. Falando de números para vocês, a gente tem uma capacidade volumétrica de 1046 litros. De capacidade de carga são 1080 quilos, bem na média do segmento. A Ranger Limited tem 1250 litros, então a caçamba é consideravelmente maior e leva um pouquinho menos, 1023 quilos. Já uma Toyota Hilux é um pouco menor, com 1000 litros e carrega menos também, 1005 quilos. A Mitsubishi também destaca que a gente tem de comprimento de caçamba 1,55 m, de largura total 1,54 m e de altura 52,5 centímetros. Vamos agora ao nosso test drive com a Triton Katana. Eu já vou falar para vocês que a posição de dirigir, ao meu ver, é bastante interessante. Eu lembro que eu tenho 1,93 de altura, ou seja, é bastante coisa, mais do que a média dos brasileiros. E mesmo assim, eu não me sinto naquela sensação extrema de picape. É até legal você se sentir numa picape, mas eu falo assim, tem até alguns SUVs, alguns carros de passeio, que eles te obrigam a uma posição extremamente alta de dirigir. Aqui você fica alto por conta de ser uma picape, mas o banco permite ir bastante para baixo. Então eu consigo achar uma posição bastante confortável e que não me cansa rapidamente. Outra coisa é sobre a direção, que eu acho muito bem acertada. Aqui na cidade ela é consideravelmente macia para você fazer manobras e tudo mais. Agora ela é elétrica, inclusive, e faz diferença, principalmente na estrada também, porque você tem uma sensação muito grande de insegurança com a direção hidráulica. A elétrica ela fica mais pesada conforme aumenta a velocidade, e isso para uma picape que já é alta, já é pesada, realmente ajuda bastante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os modos de condução. Usando o 4x2, que é geralmente o que você vai usar no dia a dia, embora o 4x4 possa ser usado também no asfalto, o 4x4 alto, né? Você tem dois modos de condução, o normal e o eco. E ó, vou colocar aqui no eco, olha o quanto ele já corta, vocês não vão conseguir perceber pelo vídeo, né? Mas o quanto ele já corta do acelerador, ele fica bem menos sensível. Agora, não temos o modo Sport, tá? Então a gente vai usar o normal aqui mesmo para o nosso teste de dinâmica. E vamos ser um pouquinho mais rápido, embora seja uma picape, para a gente testar justamente a rolagem de carroceria, ó. Vamos lá? Ó. A gente pode perceber o seguinte, os controles entram bastante para segurar, porque é uma picape e bem grande. Mas, considerando ser uma picape média desse tamanho, ela tem uma boa dinâmica. Então eu vou considerar assim como ponto negativo. Não é super distante das outras picapes médias, mas é um ponto positivo sim. Acho que eu falei negativo, né? Nem sei mais. Tô na correria aqui e esqueci o que eu falei. Mas ponto positivo a dinâmica. A gente passou tranquilamente ali na valeta, vamos passar nessa também, porque lógico, é uma picape, né? Se raspasse aqui, e esse barulho metálico aqui é da minha garrafa térmica, tá? Fiquem tranquilos que não é do carro. Vamos falar agora para vocês sobre isolamento acústico. Eu achei um ponto bastante positivo aqui da Triton. Você não escuta a motorização com excessos, é diesel, né? Então você vai escutar, tem aquele barulhinho característico, mas é até gostoso. E quando você pisar fundo, aí sim ele vai invadir bastante a cabine, mas ainda assim menos que algumas outras rivais aqui da Triton. E em relação aos barulhos de vento, um carro passando, uma moto passando, a Triton consegue isolar também muito bem para a categoria dela. Agora chegou o momento da gente fazer o nosso teste de desempenho, o nosso 0 a 100.
o que significa que eu vou pisar fundo aqui e não vou deixar no modo esporte porque não existe, então vai no modo normal mesmo. Eu coloquei a tração em 4x4 alta, vamos ver se ajuda alguma coisa, porque no 4x2 a traseira tá leve, não tem peso, então pode ser que distracione um pouquinho. Falando em tracionar, eu também já desliguei o controle de tração da picape e vou desligar aqui também o ar-condicionado, tá? Eu vou deixar somente na ventilação. O ar em si, o compressor, vai desligado porque ele rouba potência da motorização. E eu lembro também que eu vou colocar aí na tela para vocês o número do nosso 0 a 100, mas eu não consigo ver isso em tempo real, então vocês vão saber antes mesmo do que eu. Vamos lá, ó, saindo, saiu bem, hein? Vamos cair aqui para a esquerda. Atrapalhou um pouquinho nosso 0 a 100, mas não tirei o pé do fundo não, ó. E 100, 110, 120. Motoqueiro que adora sair antes de abrir o farol, dessa vez enrolou para sair e nos atrapalhou, hein? É o que eu falo, quando eu preciso que algo aconteça, nunca acontece. Agora, quando eu não quero que aconteça, meu Deus, aí acontece de tudo, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa. Difícil. Mas falando sobre o desempenho em si da picape, eu gostei, achei que anda bem. Eu não vou dizer para vocês que é um desempenho impressionante, porque não é. Ela é próxima do que a gente viu lá na Titano, por exemplo. Isso com base no que eu lembro da Titano, né? Porque a gente testa tanto carro que é difícil você cravar as informações perfeitamente. Mas vocês podem até assistir as avaliações para comparar essas questões. Eu acho bastante parecida, mas com uma pequena vantagem aqui para a Triton. Ela tem 20 kg a menos que a Titano. Isso não influencia muita coisa, mas é vantagem para ela. E tem 5 cavalos a mais e 2 kgfm de torque a mais. Além disso, o motor é biturbo, então em baixas rotações, ó. Vocês viram, né? Ai, rapaz, entrou sem dar seta, meu amigo. Aí não pode, né? Como eu estava dizendo, ela responde bastante rápido. E esse motor biturbo é bom por causa disso. Você tem uma turbina para rotações mais baixas e outra para rotações mais altas. Vai andar igual uma Rampage RT, embora seja de outro segmento? Igual uma Amarok V6? Não, não vai. Talvez vá andar menos do que também a Ranger V6. Eu vou considerar como um ponto mediano, porque não foge muito do habitual de outras picapes médias. Mas tá até um pelinho a mais pro positivo. Está no modo normal, estamos a mais ou menos 40 por hora, pé no fundo, ó. Ela demora um pouquinho para reduzir, né? Mas depois, olha como responde bem, ó. Vocês perceberam, né? Chegamos a 90 km por hora. Falando um pouco sobre o câmbio, ele não é de dar tranco, ele não reduz marcha sem necessidade, mas às vezes eu sinto ele segurar um pouquinho mais as marchas do que eu gostaria. Eu gosto de uma condução mais econômica, geralmente, né? Não 100% do tempo, mas eu gosto que ele passe um pouquinho mais as marchas. E às vezes, dependendo da forma que você está acelerando a velocidade, ó, ele segura aqui, agora ele passou, mas às vezes ele segura mais em 2.000, 2.500 rotações. Mas o câmbio ainda é bom, tá? Quem sabe um câmbio de 8 marchas se encaixaria um pouquinho melhor, ou um de 7 marchas talvez. Vamos falar sobre conforto e suspensão. Vou ficar quieto pra gente ver se tem algum barulho, ó. Um barulhinho ou outro, mas geralmente de coisas que estão aqui minhas dentro da picape, não de acabamento. O acabamento é um ponto positivo. Sobre o conforto, eu achei uma picape confortável, mas quando tá vazia, ela ainda pula, tá, pessoal? Então, ó, passando aqui nesses desníveis, ó, ela vai pulando bastante. Sinceramente, pode ser só uma impressão, eu posso estar enganado, mas eu acho que a Titano é um pouquinho mais confortável. Muda pouca coisa, mas eu acho que ela ainda consegue ser um pouquinho mais macia. Eu testei a Titano faz pouco tempo, mas é difícil a gente fazer uma comparação tão precisa assim quando a gente não anda em seguida nos carros, né? Mas pela lembrança que eu tenho da Titano, eu acho que ela ainda consegue ser mais macia aqui na cidade. A Triton na estrada, perfeito, tá? Porque tem poucos desníveis, então realmente ela fica bastante macia e os bancos são muito confortáveis também. E depois de ver todos os detalhes da Triton Kataná, eu digo como pontos positivos para vocês: o consumo, a autonomia, a confiabilidade
também a dinâmica, considerando ser uma picape, o acabamento, a iluminação dianteira, o desempenho, a posição de dirigir, o prazer ao dirigir também, a capacidade de reboque, que é bastante interessante, e até mesmo o isolamento acústico. Pontos medianos, eu diria o conforto, o espaço interno, a iluminação traseira, painel de instrumentos, central multimídia, a segurança, o sistema de som e a lista de equipamentos. Tudo isso está na média da categoria, por isso que eu não estou considerando como ponto positivo ou negativo. E negativo mesmo, acredito eu que seja só o ADAS, que pelo preço do carro deveria sim ser melhor. Alguns equipamentos que eu senti falta: painel totalmente digital, seria legal se tivesse aquele do Outlander, saídas de ar traseiras, pedal shifts, modo Sport, sistema de permanência e centralização de faixa, Android Auto sem fio, sistema de conectividade inteligente, que algumas rivais já têm, a subida automática dos vidros e também um amortecimento de caçamba. Falando de preço, eu posso citar como um ponto mediano. Custo-benefício, até interessante. E claro que a gente precisa então comparar com as rivais para entender como ela é posicionada no mercado. Lembrando que a Triton Katana agora custa por volta de R$325 mil, eu separei as picapes nas versões mais próximas em questão de preço. E eu começo pela GWM Power P30 na versão exclusive 2.4 diesel por R$247 mil. A Jack Hunter HDX 2.0 diesel por 265, a Fiat Titano Ranch 2.2 diesel por 290, a Photon Toonland V9 2.0 diesel híbrida leve por 310, a Toyota Hilux na versão intermediária SRV por 315 com motor 2.8 diesel, a Ford Ranger XLT já 3.0 V6 diesel por 316, a Nissan Frontier Proforex 2.3 biturbo diesel por 318, a Ram Dakota Laramie 2.2 diesel por 323, a Chevrolet S10 na versão Z71 2.8 diesel por R$325 mil. Não é bem uma rival direta, mas também a BYD Shark GS 1.5 turbo híbrida plug-in, lembrando a gasolina, não é diesel, por 345. E por último, a mais cara de todas, a Volkswagen Amarok Comfortline na versão de entrada, 3.0 V6, diesel também por R$359 mil. Bom, na conclusão eu digo para vocês então que pelo tanto que o pessoal elogia essa picape, eu confesso que eu esperava até um pouquinho mais da nova Triton, mas ela ainda fica consideravelmente abaixo da Ford Ranger, por exemplo. De fato, a Triton é uma picape muito boa, e em comparação com a Ranger, ela pode te entregar até um uso mais adequado no trabalho pesado, um pouco mais de off-road provavelmente, e até uma certa confiabilidade e tradição que tem a marca Mitsubishi. Eu digo então que a Triton vale a pena caso as características dela te atendam bem, mas a Ranger ainda segue imbatível.